Capítulo 8. A Guerra no Pacífico. O Oceano Pacífico, depois da Pearl Harbor, se tornara um campo minado. Entre os dias 4 e 8 de maio de 1942, aconteceu a Batalha do Mar de Coral, ao largo do arquipélago das Lusíadas. Pelos aliados lutaram os norte-americanos e australianos, e pelo eixo a Marinha Imperial do Japão. Foi a primeira batalha entre porta-aviões, a primeira vez que a força naval japonesa se confrontou com uma oposição séria. Assim, suas fraquezas se revelaram aos olhos dos adversários, que, embora inexperientes, e sofrendo as perdas consideráveis do dia da infâmia, afundaram o porta-aviões Chorro e danificaram outros dois igualmente importantes, o Shokaku e o Zuikaku. A falta destes foi decisiva na Batalha de Midway, menos de um mês depois. Este confronto é digno de nota, pois marca o ponto de virada do conflito em si. O Japão teve baixas monstruosas em sua frota e perdeu mais de 200 pilotos navais. Isso enfraqueceria sua capacidade de combate no mar e no ar, e quase anularia sua iniciativa militar até o fim do conflito. A vitória em Midway não foi apenas resultado de equipamentos bélicos. Os criptógrafos da Marinha Americana, na luta para descobrir o próximo ponto de ataque japonês, interceptaram várias mensagens entre os comandantes inimigos, e todas elas tratavam de certo ponto AF. Um oficial da inteligência britânica, desconfiando tratar-se de Midway, jogou uma isca. Lançou nas ondas de comunicação esta mensagem falsa codificada: a ilha Midway precisa de água potável. Algumas horas depois, os serviços de escuta no Pacífico decodificaram a mensagem para o QG de Tóquio. Falta água potável no ponto AF. Assim, o suposto ataque surpresa foi descoberto. Em apenas alguns minutos, os japoneses perderam a Batalha de Midway. E não só isso, perderam a Segunda Guerra Mundial. Logo a seguir, em 7 de agosto, iniciava-se o que levaria à primeira grande vitória dos aliados, em terra, na Guerra do Pacífico. As tropas aliadas desembarcavam nas ilhas de Guadalcanal, Tulagi e Flórida, no arquipélago das Ilhas Salomão. A batalha duraria longos meses, mas sabíamos que o conflito começava a virar, como diziam os americanos. No entanto, ainda estávamos em sua segunda fase, ou mundialização da guerra, caracterizada pela existência de 3 frentes de batalha. A frente leste, com o confronto entre Rússia e Eixo, visto que a Alemanha e seus parceiros iniciavam a nova ofensiva contra a Rússia, e em meados de setembro já haviam conquistado a Crimeia e penetravam a região do Cáucaso, à frente do Pacífico, entre Japão e Estados Unidos da América, e a frente ocidental, entre Eixo e aliados. A psicosfera do planeta era negra e peçonhenta. O socorro para os meninos do Japão era difícil, pois eles não aceitavam deixar os corpos nas águas do oceano, de nome tão contraditório naquela condição. Agarravam-se a eles com tamanha força que era preciso reprimendas militares para fazê-los obedecer.
Alguns queriam ser levados à presença de uma mulher dando à luz, acreditando que simplesmente ganhariam, entre aspas, um corpo novo. As batalhas nas Ilhas Salomão eram intensas. O Japão avançava ilha a ilha rumo à Austrália e os Estados Unidos faziam férrea oposição junto dos patriotas australianos. Nosso trabalho era constante, socorrendo os que deixavam o corpo e os que começavam a perder a razão diante de cenas tão dolorosas e traumatizantes. Por isso, decidimos que Leon continuaria na frente da batalha e, com a ajuda das meninas e dos médicos, cuidaria dos nossos meninos, entre aspas, atordoados pelas cenas de violência desmedida. Permaneceriam, portanto, em Guadalcanal. Convidei Saulo e Adam para seguirem comigo para o mar. Sabia da amizade que unia esses dois trabalhadores havia séculos e que isso ajudaria muito a auxiliar dois amigos que estavam a ponto de passar pela provação no campo de amizade, da fidelidade e da solidariedade. Lições que ambos, Saulo e Adam, haviam aprendido a duras penas em batalhas ao longo das encarnações. Nas águas salgadas, que poderiam bem ser chamadas de lágrimas da Mãe Terra, encontramos no bailado típico das embarcações de grande porte um gigantesco porta-aviões americano, que a partir de agora chamaremos de Kansas II. Subimos a bordo, eu e meus amigos, para nos familiarizarmos com os primos irmãos Roy e Kurt Whitman, nossos novos protegidos. Filhos de duas irmãs que trabalhavam como atrizes de radionovela e de dois irmãos que formavam uma dupla de música country. Os rapazes se revezavam entre a casa das avós paterna e materna, onde foram criados como irmãos. Tinham muitas coisas em comum, a começar pela idade. Roy nascera apenas 3 dias antes de Kurt. Viveram juntos desde a mais tenra idade, dividindo quarto, roupas, sapatos, amigos e, não raro, o interesse pela mesma garota. Porém, nunca haviam se desentendido. Nenhum deles tinha a mais remota lembrança de uma briga, por mais insignificante que fosse. Nunca trocaram uma palavra áspera. Fizeram juntos a pré-escola, o ensino fundamental e o médio. E na hora de entrar na faculdade, Kurt decidira pelo exército. Dizia que o sangue em suas veias era militar, a despeito de seus pais serem artistas. Roy, que gostava de poesia e música, ainda assim seguiu para a carreira das armas, por amor ao primo irmão, de quem não conseguia se imaginar separado. Assim, ambos ingressaram na Marinha de Guerra Americana. Estavam agora a bordo da mesma embarcação, em guerra contra o Japão, representante do eixo no Pacífico, e autor do ataque surpresa a Pearl Harbor, que revoltara a população norte-americana, em especial a todos na Marinha, desde os almirantes até os grúmetes. Era a segunda-feira de outubro, o dia de Colombo, quando os americanos comemoram o dia do descobridor das Américas. A manhã estava aparentemente calma. A espuma de dentifrício, cuspida na água por Kurt, se dissipava rapidamente, mas ele não podia ver do alto do convés inferior os peixinhos que brincavam com ela.
Mesmo não estando no último andar da monstruosa embarcação, a altura ainda era grande. Com cara de sono, o jovem fuzileiro se olhou no pequeno espelho, por onde viu o primo se aproximar. Feliz dia de Colombo, irmão, disse o recém-chegado. Fico pensando no que ele faria com um monstro destes aqui. Cristóvão Colombo comandando Kansas II. Não faria nada de extraordinário. Hoje em dia não existe um só palmo de terra desconhecido, e ainda assim a disputa com Hitler pela posse de terras seria acirrada. Os irmãos riram, cumprimentaram-se então formalmente, como se não tivessem acabado de ter uma conversa. Bom dia, Roy. Bom dia, Kurt. O capitão quer falar com a gente em sua cabine. Nós dois. O que será desta vez? Desde o fiasco daquela operação para sequestrar o U-2, ele não se dispôs a nenhum outro plano. Ah, sim, ele ainda não aceitou a perda dos agentes enviados. Mas acho que dessa vez é algo muito sério, que pode decidir a guerra em Guadalcanal e ainda preservar a integridade da Austrália. Nossa, tenente, já tem muitas informações, não? Sim, eu já sei do que se trata, mas não posso me antecipar ao capitão. Vamos até ele, sargento, e vá dizendo adeus à sua inseparável escova de dentes. Estamos partindo para uma missão arriscada, na qual a última coisa que pensará será em escovar os dentes. Eu não queria que fosse comigo, mas a ideia veio do almirantado. Com o braço em torno do pescoço do primo, seguiu para a cabine do superior. Roy bateu 2 vezes antes de entrar, e quando fez, os dois bateram continência e permaneceram assim até que o capitão os autorizou a ficar à vontade. Sargento Whitman. O tenente Whitman foi designado para uma arriscada missão, e embora, por zelo, ele não concorde, nós decidimos que o senhor deve acompanhá-lo. Trata-se do transporte de uma arma poderosa, mas que será dividida em 2 partes, que individualmente são inofensivas, mas juntas são mortais. O tenente Whitman deve seguir com uma dianteira de 24 horas, levando este artefato. Ele indicou um objeto feito de aço, com formato cilíndrico. Depois, você, sargento, partirá levando o outro igual. A mistura dos 2 elementos é uma catástrofe, um veneno que, espalhado a favor do vento, pode matar um exército inteiro instantaneamente. A quantidade parece pequena. Não subestime a força dessa belezinha, sargento. Foi roubada dos próprios japoneses. Vamos fazer com que eles provem o próprio veneno. O que há dentro desses cilindros, senhor? Algo que causa doenças? É como se portássemos um fuzil silencioso que disparasse milhares de projéteis por segundo. É cruel. Mas se não o usarmos contra eles, eles o usarão contra nós. Já fizeram isso contra a China. Foi dramático. E temos informações de que pretendem usá-lo contra nós. Como devemos proceder, então? Você, tenente Whitman, parte hoje à meia-noite, levando um tubo. Seu contato estará em Midway, em uma casa de parafita, indicada no mapa que receberá. Você perguntará a ele: a que horas os peixes estarão famintos? E ele deverá responder: sempre que a cotovia pia. Deve entregar o cilindro nas mãos dele,
pois trata-se de um cientista inglês, o Dr. Peter Brown, que fará a mistura que será espalhada em Guadalcanal, com a ajuda de um avião. E quanto a Kurt? Não se preocupe com ele. Escolhemos seu irmão exatamente pelo sentimento que os une. Será mais difícil a missão fracassar quando uma parte se preocupa com a outra. Ele seguirá levando a outra metade da nossa poção mágica, entre aspas, exatamente à meia-noite de amanhã, e o procedimento será idêntico, mas com a vantagem de que não só encontrará o doutor na parafita, mas a você também, pois após o contato deve permanecer lá esperando por ele. Depois que a mistura estiver pronta, os dois irmãos devem voar de Midway até as Ilhas Salomão e espalhar tudo sobre Guadalcanal, contando com a ajuda do vento. E claro, usando máscaras de proteção. Devem então reabastecer a aeronave, em seguida pousar na pista desta embarcação. O piloto australiano os encontrará no local. Fui claro? Senhor? Sim, senhor. Responderam em uníssono os dois rapazes, que além da semelhança espiritual, também exibiam muitas características físicas iguais. A altura era a mesma e os músculos bem trabalhados na marinha, idênticos. Porém, Roy possui um rosto mais arredondado, como as mães deles, e Kurt nariz avantajado, como os pais. Eram, no todo, belos e jovens garotos da América, a quem deveríamos auxiliar, bem como impedir que esse ataque com arma química e biológica fosse desferido contra Guadalcanal. Assim, exatamente à meia-noite daquele dia, Roy, todo vestido de preto, usando uma balaclava da mesma cor, deixava o porta-aviões em uma pequena embarcação. Levava apenas uma pequena mochila contendo uma arma, um cantil com água potável, um pacote de ração e sua metade da arma biológica. Kurt, exatas 24 horas depois, procederia da mesma maneira e rumaria para Midway, levando a outra parte da terrível arma. Durante o trajeto, Roy estranhou a calmaria do Pacífico. Nenhum avião japonês, nenhuma embarcação inimiga, nenhum barulho nas águas além dos seus próprios. O que nosso garoto americano não sabia era que estava sendo sistematicamente acompanhado pelos olhos atentos de Verney Schiffwave, representados pelo periscópio poderoso do Unterseeboot 2, submarino da Kriegsmarine, conhecido popularmente por U-2. A mensagem foi passada fielmente, de maneira que Roy, momentos antes de o sol nascer, entrava em Midway, tranquilo por estar em território dominado pelos Estados Unidos. Sentou-se com calma na praia e fez o desjejum. Depois, orientando-se pelo mapa dado pelo superior, seguiu à procura da casa. A ilha, que deveria ser paradisíaca, estava visivelmente maltratada pelos bombardeios. A presença de militares dava ao local um clima de guerra e estado de sítio. A natureza estava agredida e triste, com o verde queimado. Roy nem ao menos percebeu o estado lastimoso do lugar, pois os sinais da guerra já haviam se tornado rotina para aquela geração. Talvez estranhasse encontrar arbustos verdes, água cristalina ou flores multicoloridas. A miniatura da bandeira americana no antebraço e seu biotipo
dispensavam qualquer abordagem, e o militar seguiu em silêncio, pensando no irmão e amigo que em breve faria o mesmo percurso. Elevou o pensamento a Maria de Nazaré e pediu que cuidasse do amado irmão. O local indicado era uma casa pequena, construída por cima da água. O telhado parecia feito de alguma espécie de palmeira, e havia uma larga varanda na frente, toda pintada em amarelo-ouro, para o qual o acesso era um pântano que molhou o tenente até a cintura. Silenciosamente subiu a escada íngreme e chegou à varanda. A vista era bonita para um tempo tão cruel. Trêmulo, Roy bateu na porta levemente com os nós dos dedos. Hello? A que horas os peixes estão famintos? Sempre que a cotovia pia. A voz possuía um forte sotaque britânico, mas parecia hesitante e insegura. Posso entrar? Claro, esteja à vontade. Desta vez, o sotaque não era britânico. Parecia um japonês atropelando o idioma inglês. Ainda assim, Roy empurrou a porta destrancada. Eu e Adam entramos para amparar Roy, que quase perdeu os sentidos diante da visão. O cientista inglês estava amarrado a uma cadeira de madeira, com o cano de uma metralhadora encostado na cabeça. A sala da casa estava cheia de japoneses fortemente armados, e sobre a pequena mesa dezenas de granadas estavam espalhadas, como se fossem enfeites. Mal entrou no recinto, Roy sentiu o metal gélido de uma arma em sua cabeça. Vagarosamente elevou as duas mãos. Um soldado japonês retirou-lhe a mochila e derramou seu conteúdo sobre a mesa. Outro revistou o americano antes de amarrar-lhe as mãos e os pés. O que vocês querem de mim? Nada queremos de você, Yankee maldito, respondeu um deles. Queremos sim o que é nosso e que espiões de sua terra roubaram. Queremos nossa arma. Não sei do que está falando. Não tenho nenhuma arma japonesa, só a minha, que seu subordinado já tirou de mim e está sobre a mesa. Kenjiro? O homem chamou um soldado, que prontamente se postou diante dele. Diga a esse Yankee quem eu sou e mostre o que faço quando perco a paciência. Olhe, Yankee, este é o Sr. Ishiro, chefe do Estado Secreto japonês. A paciência dele é curta. Lamento, não posso ajudar. O soldado encostou a arma na testa do cientista britânico e disparou com tranquilidade idêntica à de quem liga um rádio. Roy estava apavorado, não pelo assassinato, pois já vira tantos até ali, mas por sua própria segurança. Por isso, não gritou. Sabia que se o fizesse, seria o próximo. Yankee! Tenho certeza de que me dirá onde está a arma roubada de meu império. Por isso, aconselho-o a fazer isso logo, pois quanto mais demorar, mais sentirá um muito doloroso processo que usamos para obter as informações que queremos. Dou minha palavra de que não trago nenhuma outra arma. Solte uma das mãos dele. A mão de Roy foi presa sobre a mesa. Ishiro tomou uma tesoura de jardinagem afiada. Colocou o dedo mínimo do americano entre as lâminas e perguntou: Onde está a arma? Eu não sei. Um grito abafou o ruído do dedo caindo no chão. Agora ele tomou o anelar
e olhou dentro dos olhos de Roy. Está bem, disse o jovem, eu conto. A arma biológica roubada de vocês está ali, sobre a mesa. Fala daquele cilindro de metal? Sim, sim. Mesmo assim, o anelar caiu no chão de madeira, cujas frestas deixavam entrever as águas poluídas. Não acreditavam nele. Onde está a arma, Yankee? Aquela contenda ainda duraria por muito tempo. Estivemos presentes durante a tarde e o começo da noite, quando, depois de toda a sorte de torturas físicas e psicológicas, Roy contou o local onde estava a peça restante da arma e desmaiou de dor. Adam acompanhou o nosso protegido em espírito até um posto de socorro espiritual, onde cuidou de suas feridas e consolou suas dores. O rapaz estava inconsolável e a tragédia mal havia começado. Voltei ao Kansas 2, na hora exata em que Kurt se preparava para partir. Saulo o acompanhava e eu me aproximei de meu amigo para dar-lhe instruções de sua missão. Antes, porém, deixei-o a par dos acontecimentos em Midway. Saulo, você deve acompanhar Kurt nessa empreitada final. Sabemos que ele deve retornar ao plano do espírito muito em breve, mas existe uma coisa que devemos impedir. Sabemos que as informações de Shiro vieram de um gigantesco submarino alemão, que pretende bombardear a embarcação de Kurt e espalhar a arma biológica por toda a frota naval americana. Se isso acontecer, os resultados serão sem precedentes. Precisamos impedi-los. Mas e quanto ao livre-arbítrio dessas pessoas? O livre-arbítrio tem o tamanho da evolução de cada criatura. A vontade de Deus e os planos de Jesus não podem ser submetidos a escolhas que os homens ainda não podem fazer, porque não podem arcar com suas trágicas consequências. Fique tranquila, Sophie. Estarei a bordo do U-2 tão rápido quanto você voltará a Midway. Abracei Saulo e disse até amanhã. Ele sorriu com seu jeito terno e respondeu da mesma maneira. Em uma fração de segundo, eu estava novamente na palafita de Midway. Durante toda a noite, confabulei com Ishiro, que estava irredutível quanto ao ataque biológico contra a frota americana. Buscando os pensamentos de Adam e Saulo, percebi que faziam um bom trabalho com Roy, Kurt e o U-2. Assim sendo, restava esperar o amanhecer e a chegada do outro irmão para concluir nossa tarefa. Concentrei-me em enviar ajuda a Saulo, que se encontrava ao lado do periscópio do U-2. Apesar de o Unterseeboot 2 estar sendo usado para treinamento, aquele dia seria diferente. Os alemães a bordo receberam a confirmação de que a arma estava na pequena embarcação e disparariam o torpedo antes que ela deixasse a proximidade da frota americana. Se isso viesse a acontecer, os estragos seriam irreparáveis. Os aliados não estavam prontos para perder quase a totalidade dos homens da Marinha Americana. Por outro lado, não poderia também acontecer o que planejavam os Yankees. A arma de destruição não poderia ser usada em hipótese alguma contra nenhum dos lados. Seriam tragédias que nem o Reich nem os Estados Unidos suportariam. Saulo estava realmente encantado com o interior do U-2.
Lá existia tudo de que pudesse necessitar a tripulação, que somava 35 militares. Depois de conhecer o responsável pelo observatório, travou com ele um duelo mental. Dieter, você sabia que este submarino fez apenas 2 patrulhas de guerra há 2 anos e nunca afundou nenhum navio inimigo? Ele captou o pensamento de Saulo e o tomou como seu próprio. Vocês estão em treinamento, continuou meu amigo. Isso não é patrulha de guerra. Não macule o currículo do Yuchu. Deixe que ele seja lembrado como um submarino da paz. Não espalhe essa bactéria nociva. Mesmo que seu nome nunca conste nos livros de história, será lembrado como peça-chave do exército do Cordeiro na salvação do Pacífico. Foi então que o alemão percebeu o que realmente estava acontecendo. Tem alguém aqui? Alguém do outro mundo? Já fiz a brincadeira do pêndulo e sempre obtenho as respostas certas. O rapaz tomou uma tesoura e a suspendeu com um barbante e uma caneta. Se houver aqui um ser de outro mundo, gire a tesoura para a direita. Saulo, com a ajuda de Dieter, médium ostensivo, fez a tesoura se mover. Se for do bem, gire para a direita. Do mal, para a esquerda. Saulo gargalhou e girou a tesoura para a direita. O militar respirou aliviado. Posso vê-lo? Sim, para a direita. Não, para a esquerda. A tesoura foi para a direita. Saulo ficou visível a ele. Preciso da tesoura para continuar conversando com você? Dieter perguntou ainda. Tesoura para a esquerda. Podemos conversar normalmente, disse Saulo, e eu o aconselho a não fazer mais a brincadeira do pêndulo, porque na maioria das vezes quem responde são espíritos zombeteiros, maliciosos e vingativos, que podem ficar ligados a você, gerando um processo obsessivo complicado. Prometo que não mais faço essa brincadeira. O que posso pedir a você? Nada. Não sou o gênio da lâmpada, menino. Você quer o quê? 3 pedidos? A coisa é bem ao contrário. Eu é que tenho 3 pedidos para fazer a você. Tá bom. O jovem alemão estava decepcionado. Peça. Preciso que, ao ver o barco com o americano, não dê o alarme para o resto da tripulação. Permaneça junto do periscópio até ser vencido pelo cansaço e, ao trocar de posto, providencie para que o outro que o render também não veja o americano. Caro Aladim, se eu fizer o que me pede, logo passarei a mesma condição de fantasma que você. É impossível impedir alguém de olhar por este maldito periscópio e não ver o desgraçado americano. Olhe você também, se é que fantasmas precisam deste instrumento para ver que há um bote bem acima de nós. Você não quer me ajudar a salvar o Pacífico de um ataque cruel que terá um efeito nocivo por várias gerações? Além, é claro, de salvar a reputação do Yuchu como submarino da paz que nunca afundou nada. Querer, eu quero. Ainda mais olhando para você e percebendo que a guerra está sendo observada do alto. Mas o próximo que me render verá o americano, dará o alarme para o disparo de torpedos e ainda me denunciará como traidor. Como funciona um periscópio, Dieter? Ué, pergunta para mim? O
O espírito aqui é você. Você deve saber de tudo. Lê do engano. Nós, os espíritos, só temos consciência daquilo que aprendemos, seja como encarnados ou desencarnados. A mudança desses estados não nos acrescenta conhecimento que não possuímos. Se você morrer agora, continuará a saber como funciona um periscópio, mas não saberá tocar um violão, coisa que agora não faz. Quer dizer que quanto ao periscópio eu sei mais que você? Existem muitos outros conhecimentos que você tem e eu não. Só os espíritos superiores sabem de tudo. Ok, ensino a você como funciona o periscópio. E você me ensina a tocar violão? Feito, Saulo disse, exibindo um largo sorriso. Basicamente, são dois espelhos paralelos. Eles devem estar na distância certa um do outro e exatamente a 45 graus. Do contrário, a imagem não fica nítida. Raios luminosos atingem o espelho, que os reflete para o segundo, e daí são refletidos para o visor. O trajeto da luz tem a forma de um Z. Em uma ponta, a luz entra, e na outra estão os olhos dos observadores. Assim, tem-se a visão que, a princípio, parece além do alcance. Por isso, o nome grego periskopem, ver em volta, entre aspas. Deve ser, não conheço o grego. Quer dizer que se deslocarmos os espelhos do grau em que devem estar, a visão se torna turva? Turva, mas ainda é o bastante para saber que existe um bote americano. E se retirássemos um dos espelhos? E pode me dizer como farei isso? Se retirasse o espelho que está perto do visor, os outros perceberiam facilmente, e o outro para mim é inacessível, a menos que você o faça. Se é um fantasma, pode passar através do Z, retirar o espelho da extremidade superior e voltar. Não pode? Digamos que sim. Com sua ajuda, sim. Usando o fluido animal ou o ectoplasma do médium, Saulo deslocou o espelho, que se partiu em centenas de milhares de pequenos fragmentos, imperceptíveis para a visão humana. Nosso amigo passou a noite a bordo do U-2, ouvindo a voz de Dieter gritar: baixar periscópio e içar periscópio, como se o instrumento estivesse valendo de algo. Na alta madrugada, vencido pelo cansaço, o oficial foi rendido. Ao primeiro grito de baixar periscópio de seu substituto, Dieter, acordado na marra, disse que havia utilizado o instrumento até bem pouco tempo e que estava normal. O mecânico foi chamado, mas todos sabiam que o conserto levaria tempo e com certeza perderiam o Yankee. A mensagem recebida por Ishiro de que pela perda do periscópio não conseguiriam concretizar o plano A dizia a mim que Saulo havia conseguido proteger Kurt. Saulo deixou o U-2 no começo da manhã para acompanhar o protegido até Midway. Sua amizade com Dieter, contudo, tornou-se tão profunda e seu carinho pelo submarino que nunca afundaria ninguém tão grande que nós os veríamos novamente juntos quando, em 8 de abril de 1944, o submarino foi afundado após colidir com um navio da própria esquadra alemã, a oeste de Pilau. 17 dos 35 tripulantes pereceram, entre eles Dieter, que ao visualizar Saulo
abraçou o companheiro e recebeu dele um violão. Ali disseram juntos adeus ao fabuloso U-2, um dos poucos submarinos que nunca destruiu nada. Kurt bateu na porta da palafita, quando o dia ainda não havia clareado. "A que hora os peixes estão famintos?" gritou ainda lá fora. "Sempre que a cotovia pia." A resposta veio com sotaque japonês. Mesmo assim, o garoto entrou e não viu o cientista inglês, tampouco seu irmão. "Onde está Roy?" Mal fechou a boca e sentiu o cano da arma na têmpora. "Onde está a arma que roubaram do Japão?" ouviu de volta. "Não sei do que fala." "Estamos com seu irmão, mas duvido que queira saber dele, que covardemente o traiu. Diga onde está a arma que vocês dois carregavam ao deixar o Kansas 2. "Não acredito no que diz de meu irmão." "Seu superior contou a ele onde está a arma que você leva. Informação que nem você mesmo possui. Acreditamos que você saiba onde está a parte que ele leva." "Papo furado. A arma está em nossas mochilas, metade em cada uma delas." "Papo furado." O japonês pegou o cilindro onde Kurt acreditava estar a arma e disparou contra ele diante do estupefato rapaz. "Acha que eu atiraria nessa porcaria se estivesse cheia de veneno?" "Não tem problema. Cada parte dela, individualmente, é inofensiva." "É nisso que você acredita?" "Conte-me, Kurt. Acredita também que, se for bonzinho, o Papai Noel lhe trará um presente?" Moleque ingênuo e ridículo. A arma é letal, sem precisar de duas partes. Acredito que esteja dividida, mas nem por isso perde a potência. Sua metade, seu irmãozinho já revelou que está camuflada no salto de seu coturno. E disse ainda que não está nesta missão contigo, pois foi enganado por você, que é, na verdade, um espião e ladrão de bactérias. Dê-me a bota e prove para você que ele o delatou." O recipiente de formato idêntico ao salto da bota foi tirado de dentro dele. Cuidadosamente, Ishiro o tomou e o guardou em uma caixa apropriada. "Ele o traiu. Conte agora onde está a parte dele." "Ele não leva nenhuma arma. Realmente foi enganado por mim, que eu usei como bucha de canhão. Ele não faz parte da missão. Liberte-o, já que ele contou o que sabia. Você já tem a arma e o ladrão dela também." Um tiro ecoou na palafita. Roy, amordaçado e fora das vistas atrás de um biombo, ouvira o diálogo do irmão com seu algoz e pôde assistir ao corpo dele caindo na água abaixo da casa. A dor do remorso e a vergonha de ter sido poupado por sua vítima eram superiores aos monstruosos ferimentos causados pela tortura. Kurt confirmara sua mentira e prejudicava a si mesmo para ajudar seu delator. Saulo tratou de socorrer Kurt. Adam amparava Roy, e eu, prevendo a intenção de Ishiro de atirar no americano, pensei com força em Zaqueu. Pedi a meu amigo que interviesse na situação. Se Roy fosse assassinado, as armas biológicas contaminariam Midway e boa parte do Pacífico em um prazo relativamente curto. Senti a presença nobre de nosso superior.
ouvi 6 disparos e alguns minutos mais tarde, enquanto acompanhava a retirada dos japoneses pela água, ainda na penumbra, vi Roy se mexer no chão, onde fingia estar morto. Com lágrimas a banhar meu rosto, constatei que nenhum só projétil o havia atingido. Sentindo ainda a dor moral destroçar-lhe o peito, o amigo traidor mirava a água que tragara o corpo do traído, chorando copiosamente. Aquilo, no momento, não me preocupou, pois o fato de Roy estar ainda no corpo significava a salvação da catástrofe iminente. Desejei estar perto de uma árvore para subir o mais alto que pudesse e agradecer a Zaqueu em uma oração sentida. Sua voz soou dentro de mim. Agradeça ao segundo grande elo, Sophie. Somos apenas seus soldados em missão de paz. Roy chorava ainda e pensava em autodestruição. Saulo havia levado Kurt para um posto de socorro e agora voltara para nos ajudar. Trocamos olhares significativos. Sabíamos o que Roy e Kurt ignoravam. As armas biológicas, na verdade, estavam camufladas no reforço dos joelhos e cotovelos de suas fardas. Eram 8 caixas escondidas entre fibras de espuma. Pequenas caixas que contaminariam entre 12 e 24 horas qualquer um que respirasse em um raio de quilômetros. E os próprios contaminados propagariam o contágio de pessoa para pessoa. Era urgente fazer com que Roy recuperasse esses recipientes mortais e que os guardasse consigo até que fossem destruídos de maneira segura. O sobrevivente da malograda empreitada estava em estado deplorável. Sentia-se o último dos homens. Imagens de Kurt junto dele desde a infância desfilavam diante de seus olhos como um júri implacável. Recordou-se de quando o primo o ajudara a se safar de um afogamento, o susto que levara sentindo a água a entrar nos pulmões e a visão celestial da mão do amigo a retirá-lo de dentro do lago. As brigas de escola que Kurt sempre comprara a seu favor. A primeira cerveja junto com a licença para dirigir aos 18 anos. A Marinha. Em todos os momentos estavam juntos. Nunca imaginara trair o companheiro na hora mais grave de suas vidas. Entregara Kurt às mãos dos japoneses. Seu pior castigo fora sobreviver. Olhou para a mão. 3 dedos mutilados. No corpo todo, as marcas da violência. Alguns dentes quebrados. Escoriações pelos braços e rosto. Permanecia lúcido graças ao tratamento que recebera no pronto-socorro, para onde Adam o levara quando desacordado, e que ainda recebia dele naquele momento. Nosso amigo segurava a mão do jovem enquanto ele gritava sua dor, e as lágrimas se misturavam ao sangue, deixando sua aparência ainda pior. Quando exausto parou de chorar, adormeceu e pôde nos perceber. Mas ao nos ver, voltou a chorar e disse, com palavras sufocadas pelo desespero: Eu traí meu primo, eu o traí, mas eu o amo. Fui covarde, tive medo de ser morto. Agora tenho medo de viver. Me ajudem. Preciso pedir perdão a ele. Preciso voltar para junto de meu primo, meu irmão. Não vou sobreviver a isso. Você precisa sobreviver, Roy.
Embora tenha faltado com a sua lealdade e entregado Kurt, o retorno dele agora era previsto, mas sua permanência tem um propósito maior. Você precisa recuperar os 8 recipientes que contêm a morte e salvar a vida de milhares de pessoas. Isso o ajudará a conviver com a culpa e a ausência de Kurt. Logo que recobrar a consciência, ele saberá de sua necessidade de passar pelo que passou. Ele o perdoará e poderão traçar novos planos para as próximas vidas, juntos novamente, como irmãos. Como vou recuperar a arma? Ishiro já foi embora com ela. Não, a arma está escondida na farda de Kurt e na sua, nos reforços dos joelhos e cotovelos. O que Ishiro levou foi um recipiente caríssimo, cheio de balas de goma. Adam sorriu para o soldado desolado. Por mais doloroso que possa ser, você precisa mergulhar e trazer o corpo de Kurt até aqui, para retirar os 4 recipientes que estão perigosamente embaixo da água. E deve agir rápido, pois o piloto que deveria espalhar a bactéria, quando se der conta do atraso de vocês, bem como de Peter, virá até aqui com uma patrulha. Fala assim como se fosse fácil. Eu acabei de matar meu melhor amigo. Não sabe o que é isso? Eu sei, sim, Roy. Já fui guerreiro em um dia longínquo e liderei um séquito para capturar e entregar para a morte aquele que me ajudou a entrar na carreira das armas e me ensinou tudo o que sabia. Eu sofri muito pelo remorso, até descobrir que isso não me levaria a nada. Então decidi servir e proteger a quem traí. Hoje somos tão amigos que eu daria minha vida por ele, quantas vezes fossem necessárias. E quase nunca nos lembramos desse malfadado episódio. Eu só o mencionei para que você saiba que pode partir em busca de reparação, para voltar a ter seu amigo ao seu lado, de maneira sublime. Adam olhou para Saulo, que correu a abraçá-lo. Como vou me lembrar disso ao acordar? Perguntou o rapaz entre soluços. Vamos ajudá-lo, esteja tranquilo. Roy acordou sentindo uma ponta de esperança para si próprio. Adam o instruiu a orar. Como sempre fazia na igreja do reverendo Charles, ajoelhou-se e fechou os olhos. Algo o incomodou no joelho esquerdo e ele aliviou a pressão, passando todo o peso do corpo para o direito, mas caiu sentado pela dor. Adam falava em seu ouvido e ele obedecia passo a passo. Primeiro buscou uma baioneta e cortou a proteção do joelho esquerdo. Do conteúdo macio saiu uma caixa redonda metálica. O símbolo do perigo biológico e o temido trifólio adornavam a tampa da caixinha. Repetiu o processo na perna direita da farda, com a mesma descoberta. Como se ouvisse o companheiro espiritual, cortou também os cotovelos da indumentária e, completamente boquiaberto, empilhou as 4 caixinhas sobre a mesa. Estarrecido, mirou o perigo. Meu Deus! Então mergulhou para o escuro das águas abaixo. Guiado por Adam, encontrou na segunda tentativa o corpo do irmão e o levou para a superfície. Com dificuldade, colocou-o dentro da casa. Chorando, dessa vez em silêncio, cortou a indumentária do morto e retirou as outras 4 caixas da morte.
fechou os olhos do primo irmão e beijou sua testa. Cruzou as mãos dele sobre o peito e, sentindo uma lancinante dor moral, empurrou-o de volta às águas. Escondendo a perigosa carga na mochila que recuperara, seguiu para fora da casa. Antes de afastar-se, no entanto, incinerou-a, bem como o conteúdo das caixas, eliminando assim o perigo. O piloto se apresentou no horário e no local combinados. Ouvindo que haviam perdido 2 homens e a encomenda, comunicou-se com o Kansas 2, que o mandou trazer o tenente de volta. Aterrissaram no porta-aviões quando o sol ia a pino. O tenente contou a história vezes sem conta. Agora todos estavam apreensivos. De um lado, os japoneses, percebendo o malogro da operação, esperavam pelo ataque de destruição em massa nas Ilhas Salomão. Do outro, afligia-se a frota naval americana, cujo maior pesadelo passara a ser a visão de todos os seus tripulantes tombando. Todos temiam uma tragédia que, com a ajuda e a permissão do segundo grande elo e a boa vontade de elos amados nos 2 planos, não aconteceria. Roy perdera a vontade de servir a pátria, de sorrir, de viver, enfim. No dia seguinte, olhando no convés o mar lá embaixo, a água balançar o fez lembrar-se das águas de Midway, a tragar o corpo de Kurt. Aflito, pensou novamente em se matar, mas os apelos de Saulo e Adam o fizeram desistir. O almirante, sensibilizado com a situação do comandado e temendo perder o outro Whitman, reformou o tenente e o enviou de volta aos Estados Unidos. Antes, condecorou-o com uma medalha de heroísmo, como é hábito do exército, mesmo ele tendo falhado na missão. O que o almirante ainda não podia saber era que Roy Whitman fora realmente o único herói de sua embarcação. Ele teria que passar por algumas atribulações para aprender o sentido exato do termo herói de guerra, entre aspas. Se apenas eles fossem condecorados, quase não existiriam medalhas.